Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Mais um dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Hoje vamos começar o 19º dia do livro. Esse livro que nos dá uma trajetória para a gente alcançar aí o nosso propósito de vida. Oi, Roberto, boa tarde. Então vamos lá para o nosso 19º dia, cultivando a comunidade. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e com honra. Tiago 3,18. Elas passaram a seguir o ensino dos apóstolos, a vida em comunidade, a refeição comunitária e a prática da oração. Atos 2:42. Comunidade exige comprometimento. Nós já falamos isso também em outro trecho do livro. Somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos, mas ele cultiva isso por meio das escolhas feitas e dos compromissos que fazemos. Paulo faz referência a essa dupla responsabilidade. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito, portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4:3. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar a comunidade cristã amorosa. Eu acho que foi no dia de ontem que nós falamos desse compromisso. Não foi no dia de ontem, não, foi antes. Esse compromisso que nós temos com a nossa comunidade, que exige de nós um comprometimento, exige de nós uma parceria, exige de nós que às vezes a gente tolere pessoas e coisas e situações que nós talvez não gostamos tanto de suportar, mas você ficar enclausurado no seu cantinho sem se envolver com a sua comunidade traz muito mais prejuízos à sua vida do que você verdadeiramente se envolver. E a gente está vendo aqui que tudo tem um embasamento bíblico. É uma ordem de Deus para as nossas vidas, que a gente se relacione um com o outro. E esse relacionamento, como ele está falando aqui, exige um comprometimento. Vamos lá. Infelizmente, muitos crescem em famílias com relacionamentos adversos. Por isso, carecem das habilidades relacionais necessárias para experimentar a verdadeira comunhão. Nem todo mundo nasceu sabendo como se relacionar. A gente precisa aprender isso. E como que a gente aprende? Na prática? Se relacionando. É com dor, às vezes com um pouco de desconforto, mas a gente tem que cumprir com esse propósito para as nossas vidas. Eles devem ser ensinados a liderar e a se relacionar com os membros da família de Deus, com os outros membros da família de Deus. Nós precisamos aprender. Essa é uma habilidade que todos nós precisamos desenvolver. Finalmente, o Novo Testamento é repleto de instruções sobre a vida em comunidade, como afirma o próprio apóstolo Paulo. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês saibam como viver na família de Deus. Essa família é uma igreja. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Se você está cansado de comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira em seu grupo, na classe de estudo ou na igreja, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir algum risco. Perceba que nada do que ele propõe que a gente faça aqui nesse livro não tem um desafio. Tudo traz um desafio para as nossas vidas. Mas a gente tem que enfrentar esses desafios, a gente tem que estar disposto a trilhar esse caminho para ter essa vida com propósito que ele nos garante aqui nesse livro. A vida em comunidade exige sinceridade.
Você deve cuidar para que a verdade seja dita em amor, claro, nada de ofensas, nada de agressão. Você pode dizer qualquer coisa desde que seja dito com amor, mesmo quando se sentir tentado a ignorar o problema ou evitar o assunto, o que muitas vezes a gente faz porque é muito mais fácil a gente ignorar do que verdadeiramente enfrentar. Embora seja muito mais fácil permanecer no silêncio, é o que nós falamos, enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. Não é amoroso você ocultar, você ignorar os fatos à sua volta. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade, mesmo quando ela machuca. Então, continuam no caminho da autodestruição. Gente, isso é muito sério. Quantas vezes a gente viu uma situação e a gente simplesmente ignorou? E por que simplesmente ignorou? Porque é mais fácil. Mas esse não é o caminho do amor. Olha o que está dizendo aqui. Em geral, nós sabemos o que precisa ser dito a alguém, mas temores nos impedem de fazer. Inúmeros temores, inúmeros medos, que às vezes nem são reais. A comunhão é sabotada pelo medo. Olha só. Quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de outro membro está desmoronando, é seu compromisso com a vida do seu irmão falar com ele, mostrar o caminho certo para ele. Por mais que para você isso possa parecer desagradável, é um compromisso que você tem com a vida do seu irmão. A Bíblia, gente, é bíblico. A Bíblia nos manda seguir a verdade em amor, porque não podemos viver em comunidade sem a sinceridade. Olha só, que instrução poderosa e que tira a gente da zona de conforto mesmo. Salomão declara: a resposta sincera é sinal de amizade verdadeira. Gente, é bíblico. A resposta sincera é sinal de uma amizade verdadeira. Provérbios 24, 26. Às vezes, isso significa se importar o suficiente para repreender aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. Paulo aconselha: irmãos e irmãs, se alguém em seu grupo comete um erro, vocês que são espirituais deverão procurar essa pessoa e gentilmente ajudá-la a se corrigir. É bíblico, é seu compromisso. Comunidade exige comprometimento. Se você vê um irmão em pecado ou tentado a pecar, você deve corrigi-lo. Está em Gálatas 6, 1, 2. Muitas comunidades e grupos mantêm um relacionamento superficial por recear os conflitos. Elas permitem que as pessoas erram para não falar, com receio de que isso gere um conflito. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta. Gente, isso não é sinceridade, isso não é transparência, isso não é honestidade. Isso é dissimulação, como ele falou aqui, ó. Ele falou: se você quer viver em uma comunidade dissimulada, ele usou essa palavra aqui em algum lugar. Se você está cansado de viver nessa comunidade dissimulada, nem sei mais onde ele colocou isso. Mas assim, se você quer viver em sinceridade, se você quer viver em honestidade, se você quer cumprir com os propósitos de Deus na sua vida, você tem o compromisso de falar com os seus irmãos. Toda vez que uma questão delicada vem à tona, ela é imediatamente encoberta, a fim de preservar a falsa sensação de paz. Isso não traz paz, isso traz dissimulação para o seu grupo. O Senhor Panos Quentes intervém e tenta aplacar os ânimos. O assunto nunca é resolvido e todos vivem com uma frustração encoberta. Gente, é um problema atrás do outro. É um problema que é encoberto, que vem outro, que vem outro, que vem outro. Isso é uma bola de neve. Todos sabem do problema e todos sabem do problema, mas ninguém fala sobre ele abertamente.
Isso cria um ambiente doentio de segredos e fofocas, destrutivo. Às vezes uma atitude leva a um lastro de destruição terrível. Paulo é incisivo quanto a esse assunto. Essa nova vida traz mudanças. Chega de mentira, chega de fingimento. Falem a verdade, sejam transparentes. No corpo de Cristo, estamos antes de tudo conectados uns com os outros. Se você mente para alguém, está mentindo para você mesmo. Efésios 4:25. Uau! A verdadeira comunhão no casamento, na amizade, nos relacionamentos, nos seus grupos, na sua igreja, ela depende da franqueza, da transparência. Na verdade, o túnel do conflito é a travessia para a intimidade em qualquer relacionamento. Esses dias eu estava conversando diante de uma situação bem desafiadora, de um momento bem desafiador, de um conflito assim verdadeiro. Eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou assim: eu não gosto de ter que falar para resolver as coisas. Olha só, eu não gosto de ter que falar para resolver as coisas. Essa pessoa estava em conflito muito grande com outra pessoa e eu também estava, de certa forma, em conflito com essa pessoa. E aí eu falei para ele: olha, eu não vejo outra forma da gente resolver isso senão conversando. E essa pessoa aqui, só que o conflito dessa aqui com essa aqui era muito maior do que o meu dessa com essa, entendeu? E ela falou: não, eu não gosto de conversar. Gente, não há como resolver sem diálogo. Não há como desatar os nós sem uma conversa. Resumindo, foi parar na justiça a situação, por falta de conversa. E agora, lendo esse capítulo, eu vejo que isso é bíblico, é uma ordem de Deus. Não há outra forma de você querer resolver qualquer situação senão por meio do diálogo, senão por meio da transparência. E ele fala ali, você tem que falar com amor. Então, às vezes, uma simples conversa traz uma solução assim, muito rápida e muito ligeira de um problema que pode ir para a justiça, como foi esse caso que aconteceu. Até que os envolvidos se importem o suficiente para enfrentar e solucionar, olha só, solucionar os obstáculos encobertos, jamais estarão realmente próximos uns dos outros. Quando tratamos o conflito da maneira certa, crescemos em intimidade uns com os outros. Olha só que promessa maravilhosa. Pois enfrentamos e resolvemos as nossas diferenças. Às vezes um conflito que você acha que é do tamanho de um mundo é um problema pequenininho. 5 minutos de conversa você resolve. A Bíblia diz, gente, tudo isso é bíblico, nada é achômetro. A verdade é que as pessoas valorizam a sinceridade mais que a bajulação. Provérbios 28:23. A franqueza, no entanto, não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Ela não é grosseria. Franqueza não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Eclesiastes 8:6. Gente, se estiver fazendo sentido para a tua vida isso que eu estou falando, compartilha essa live com outras pessoas. Outras pessoas merecem ouvir isso aqui, ter suas vidas transformadas e ter uma vida com propósito também. Compartilhe para outras pessoas. Olha só que poderoso essa instrução. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Uma palavra proferida nunca mais volta. É um papel amassado. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à nossa família. Nunca empregue palavras duras quando for corrigir um idoso, mas fale com ele como se fosse o seu pai. Converse com os jovens como se fossem os seus irmãos, com as mulheres idosas como se fossem sua mãe e com os jovens como se fossem suas irmãs. 1 Timóteo 5:1-2.
Cada vez que você for falar com uma pessoa, compare como se você estivesse falando com a pessoa que você mais ama nesse mundo. Lamentavelmente, milhares de comunidades foram destruídas por falta de sinceridade, por falta de honestidade. Paulo precisou repreender a igreja de Corinto pelo seu silêncio passivo ao permitir a imoralidade no meio deles. Visto que ninguém teve coragem de enfrentar o problema, ele então se pronunciou: vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que tudo se resolva. Queridos irmãos, eu vou ler novamente. É bíblico para todas as áreas das nossas vidas. Vocês não podem apenas ficar olhando e esperar que uma solução divina apareça. Lembra que tem poder quem age? Haja no sentido da solução de todos os seus conflitos. Tratem da questão e resolvam os seus problemas na autoridade de Jesus, nosso Senhor, que estará presente entre vocês. Submetam a conduta deste homem perante todos. A arrogância e a insensibilidade de vocês nessa questão me perturbam. Vocês trataram o caso como se não fosse nada. Escrevi na minha carta anterior que vocês não devem se sentir à vontade com quem vive na promiscuidade. Não quis dizer também que vocês não devem ter nenhum tipo de relacionamento com gente de fora da comunidade. O mesmo vale para os corruptos, de nenhum tipo, e para os religiosos impostores. Para não ter contato com esse tipo de gente, vocês teriam que sair do mundo. Mas estou dizendo que quando um amigo que alega ser cristão se comporta de modo promíscuo ou corrupto, cheio de revolta contra Deus ou contra os amigos, se embebeda ou se torna explorador, vocês não devem agir como se tudo isso fosse normal. Não podem simplesmente conviver com isso como se isso fosse um comportamento aceitável. Não sou responsável por aquilo que os de fora fazem. Mas será que não temos nenhuma responsabilidade pelos que são da nossa comunidade cristã? 1 Coríntios 5, de 3 a 12. Gente, a tua comunidade cristã é tua família, são teus amigos, são teus colegas próximos. Essa é a tua comunidade cristã. Se você enxerga algum comportamento distorcido, é sua responsabilidade falar com eles e colocá-los no caminho certo, com amor. A vida em comunidade exige humildade. A presunção, o convencimento e o orgulho obstinado destroem a comunhão mais rápido que qualquer outra coisa. O orgulho ergue muros. Bloqueia a sua vida em todos os sentidos. Ergue muros entre as pessoas. A humildade constrói ponte entre as pessoas. A humildade é um unguento que acalma e suaviza as relações. Por isso a Bíblia diz: sejam todos humildes uns com os outros. 1 Pedro 5,5. A vestimenta adequada à comunhão é a postura humilde. A continuação do versículo diz: porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. 1 Pedro 5,5. Essa é outra razão pela qual precisamos ser humildes. O orgulho impede a graça de Deus em nossa vida, da qual precisamos para crescer. Precisamos da graça de Deus para ser transformados, para ser curados e para ajudar os outros. Recebemos a graça de Deus quando admitimos humildemente que precisamos dela. Admita que você precisa da graça de Deus. Peça a graça de Deus em suas orações que você a receberá. De acordo com a Bíblia, se nos portamos com arrogância, vivemos em oposição a Deus. A arrogância afasta Deus da sua vida. Essa é uma maneira tola e perigosa de se viver. Você pode desenvolver a humildade de várias maneiras práticas.
admitindo a sua fraqueza, verbalizando a sua fraqueza, sendo paciente com a fraqueza dos outros, estando aberto a admoestações e pondo os outros em evidência. Paulo nos orienta: vivam em harmonia entre vocês, não se comportem como se fossem superiores a alguém. Antes, alegrem-se na companhia das pessoas comuns. E não pensem que já sabem tudo. Aos cristãos de Filipos, aconselha: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, 3 e 4. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Humildade é pensar mais nos outros. Olha que definição bacana. Ser humilde é pensar mais nos outros. Os humildes estão interessados apenas em servir os outros e não pensam em si. A vida em comum exige cortesia. Somos corteses quando respeitamos as diferenças, quando temos consideração pelos sentimentos uns dos outros e quando somos pacientes com aqueles que nos irritam. A Bíblia diz: é preciso carregar o fardo de termos consideração para com as dúvidas e os temores das outras pessoas. Consideração com as dúvidas e os temores das outras pessoas. É um pouco de compaixão. Em toda a igreja, em cada grupo, há pelo menos uma pessoa difícil e normalmente mais que uma pessoa, não é? Em todos os relacionamentos, em todos os convívios que você tiver, você vai achar uma pessoa difícil. Em casa, no trabalho, na igreja, em todo lugar. Essas pessoas podem ter carências emocionais. Vocês já pensaram nisso? Que essas pessoas chatas, elas podem simplesmente estar querendo chamar atenção? Elas podem simplesmente estar querendo ser vistas, porque elas nunca foram vistas. E a maneira como elas passam a ser vistas é chamando atenção, sendo chata. Você já pensou que uma criança que dá trabalho em casa, ela pode estar dando trabalho propositalmente, mas de forma inconsciente, tá? Inconscientemente ela dá trabalho para os pais, para que os pais passem a olhar para elas, porque os pais não olham para elas de outra forma. Os pais dessa criança não olharia para ela. Essa criança, ela tem carência emocional e aí ela passa a ter comportamentos errados para ser vista pelos pais. Já passou isso pela cabeça de vocês? Que essas pessoas difíceis, essas pessoas são as pessoas que mais têm dor, que mais carregam dor, e elas são difíceis muitas vezes para serem vistas, que de outra forma ninguém ia olhar para elas. Então, a partir de hoje, lance um olhar amoroso para as pessoas que você considera difíceis. Pode ter certeza, se um dia você tiver a oportunidade de sentar e conversar com essas pessoas, vocês vão entender que essas pessoas carregam profundas dores, ok? Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneirismos irritantes e habilidades sociais escassas. É uma possibilidade também. Pouca habilidade social. Você pode chamá-las de carentes de graça extra. Eles precisam de uma graça extra. Uma pessoa que está de bem com a vida, ela não precisa chamar atenção, não é? Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para o benefício delas, quanto para o nosso. Elas são uma oportunidade para crescermos e passarmos por um teste de comunhão. Olha só. Será que conseguiremos amá-las como irmãos e irmãs, tratando-as com dignidade que elas merecem? Em uma família de verdade, a aceitação não se baseia em critérios como inteligência, beleza ou talento de cada um, mas no fato de pertencermos uns aos outros. Nós somos família.
Defendemos e protegemos a família. Um membro da família pode ser um pouco tolo, mas ainda assim é um de nós. Da mesma forma, a Bíblia diz: sejam dedicados uns aos outros como uma família afetuosa. Aprimore-se em demonstrar respeito uns com os outros. Romanos 12:10. A verdade é que todos temos particulares, nós somos singulares, todos, e traços de temperamentos irritantes. Um traço de temperamento meu irrita uma pessoa e não irrita a outra. Mas a comunidade não depende de sermos todos compatíveis, de jeito nenhum. O fundamento para termos comunhão é o nosso relacionamento com Deus. Somos todos uma família. Gente, o mundo seria tão melhor se todo mundo carregasse esse conceito no coração. Se a todo momento nós nos lembrássemos que é bíblico, nós todos somos uma família. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer as origens das pessoas. Foi isso que eu falei. Aquela pessoa mais irritante, se você sentar com ela e entender a história de vida dela, talvez você traga uma compaixão imensa por ela e todos os conflitos entre vocês cessem ali mesmo. Quando você conhecer as pessoas, talvez os conflitos entre vocês se cessem. Descubra o histórico delas. Quando você souber as experiências pelas quais elas já passaram e tiver essa compaixão, essa empatia com a dor dele, certamente você será mais compreensivo. Gente, que lição poderosa! O mundo não seria o mesmo se nós fôssemos ensinados desde criança a ter essa compaixão, essa empatia. Em vez de pensar na distância que ainda precisam percorrer, pense no trajeto que vocês já percorreram, apesar da dor que carregam. Outro procedimento que faz parte da cortesia é não subestimar as dúvidas dos outros. O fato de você não temer alguma coisa não torna esse sentimento inválido. A verdadeira comunidade é construída quando as pessoas sabem que é seguro compartilhar os seus medos e dúvidas sem julgamento. Dê a tranquilidade para outra pessoa para que ela possa compartilhar a dor dela sem julgamentos. A vida em comunhão exige sigilo. Para que uma pessoa possa compartilhar a vida dela com você, ela precisa confiar em você e saber que não vai sair dali dessa conversa o que ela falou para você. Somente num ambiente seguro, onde existe acolhimento amável e sigiloso, as pessoas irão se abrir e compartilhar suas maiores mágoas, necessidades e erros. Sigilo não significa ficar em silêncio enquanto os nossos irmãos pecam, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restrito ao grupo. É necessário conviver com isso e evitar fofoca. Deus detesta fofoca. Olha só. Pode ser um simples comentário que você vai fazer com outra pessoa. Não faça. Você não sabe o que essa pessoa vai levar para outra pessoa e que vai virar uma fofoca. Principalmente quando maldosamente disfarçada de pedido de oração em favor de alguém. Deus diz: os maus provocam discussões, e quem fala mal dos outros separa os maiores inimigos, separa os maiores amigos. Provérbios 16:28. A fofoca sempre causa mágoa, gente. Não fale, não fale. Mágoa e discórdia, isso destrói amizades. Deus deixa isso claro quando nos orienta e nos adverte os que causam dissensão entre os cristãos. Eles podem até deixar o grupo ou a igreja ao serem confrontados com a ação que semeia a discórdia. Contudo, a comunhão da igreja é mais importante do que qualquer indivíduo. E a vida em comunhão finalmente exige constância. Você deve manter contato regular com o seu grupo, a fim de desenvolver a verdadeira comunhão. Relacionamentos exigem tempo. Exigem disciplina, exigem sigilo, exigem de você. A Bíblia diz: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, vamos animar uns aos outros.
Devemos desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito é algo que você faz com frequência. Todo dia, toda semana, cada 15 dias tem que ter frequência. E não uma vez ou outra. É preciso passar tempo com as pessoas, e muito tempo. Os dias que você não se vê, manda uma mensagem. Se conecte de alguma forma com essa pessoa. É preciso passar muito tempo com as pessoas para estabelecer um relacionamento íntimo. Por isso observamos uma comunhão tão superficial nas igrejas. Muitas vezes as pessoas se reúnem uma vez por mês. Não passamos tempo suficientemente juntos, e o tempo que passamos é quase sempre gasto para ouvir uma única pessoa falar. A comunidade não é formada de acordo com a nossa convivência. Vamos nos reunir quando eu tiver vontade, mas na convicção de que é necessária para a nossa saúde espiritual. É necessário para a nossa saúde espiritual. Se você quiser cultivar comunhão verdadeira, isso significa se reunir mesmo quando não tenha vontade. Achar um tempo na tua agenda para se reunir, porque você acredita que isso é importante. Os primeiros cristãos se reuniam todos os dias. Regularmente eles adoravam juntos no templo, todos os dias. Reuniam-se em grupos pequenos nas casas para a comunhão e participavam das refeições com grande alegria e gratidão. Viver em comunhão requer investimento de tempo. E hoje o tempo de todo mundo está muito caro, está muito pesado. Mas se você quer viver uma vida com propósito, você precisa investir em comunhão, e para isso você precisa dedicar tempo às pessoas. Se você é um membro de um pequeno grupo ou de uma classe de escola dominical, recomendo que se faça um pacto entre todos, no qual estejam incluídas as 9 características da comunhão bíblica. São elas: compartilhemos os nossos verdadeiros sentimentos, autenticidade, incentivaremos uns aos outros, reciprocidade, apoiaremos uns aos outros, compaixão, perdoaremos uns aos outros, misericórdia, falaremos a verdade com amor, sinceridade, admitiremos nossas fraquezas, humildade, respeitaremos as nossas diferenças, cortesia, não divulgaremos os segredos alheios que nos são ditos em confiança, sigilo, e finalmente faremos do grupo uma prioridade, que é a constância. Gente, olha quantas coisas a gente deve se comprometer para viver em comunhão com o grupo. Quando você olha essa lista de características, fica evidente o motivo porque a comunhão é de verdade algo tão raro, porque exige de nós. Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e egoísmo e independência para nos tornarmos interdependentes. Nós dependemos sim um dos outros para o nosso sucesso. Gente, isso é tão poderoso. Não há crescimento no isolamento. Você não se desenvolve sozinho. Você precisa de outras pessoas para você crescer, para você alavancar, para você ir para o próximo nível, seja na sua vida pessoal, profissional, qualquer coisa na sua vida. Você só cresce em comunhão. E para você ter comunhão, você precisa se relacionar. E para se relacionar, você precisa exigir aqui, ó. Você tem que se dedicar. Os benefícios de compartilhar a vida uns com os outros, no entanto, são plenamente satisfatórios e compensadores e nos preparam para o céu. Acredite, eu sou a prova disso. Não é fácil você sair da sua zona de conforto, mas os frutos que você vai colher desses relacionamentos profundos são inimagináveis. Se esforce, gente, cumpra com isso tudo aqui, assista essa live de novo e vá se relacionar com as pessoas. Você não sabe, Deus providencialmente coloca as pessoas certas na sua vida para que você se desenvolva e vá para o próximo nível. Ok? Vamos lá para o nosso resumo do dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão: comunidade exige comprometimento. Nós vimos aqui hoje quantas coisas são fundamentais para a gente viver em comunidade. Comunidade exige comprometimento. Versículo para memorizar: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu a vida por nós. Isso significa que temos de dar a nossa vida pelos outros fiéis. 1 João 3,16. E a pergunta para meditar de hoje: como eu poderia hoje
ajudar o meu grupo e a minha igreja a desenvolver as características de uma comunhão verdadeira? Como que eu posso me ajudar e ajudar a minha comunidade a ter essa verdadeira comunhão? Às vezes compartilhando esse vídeo com outra pessoa, trazendo mais pessoas para a próxima live. É assim que você ajuda a sua comunidade a se desenvolver. Gente, se isso faz sentido para você, todos os dias, 12:30, a gente vai dar continuidade à leitura do livro. Convidem pessoas, tragam mais pessoas para essa live. Vamos impactar outras vidas através da leitura deste livro, tá bom? Um beijo para vocês que ficaram comigo até aqui e até amanhã no nosso 20º dia. Chegamos à metade do nosso livro e é um projeto que está me trazendo grande alegria e grande felicidade. Vidas estão sendo transformadas. Beijos e até amanhã.